Incrível, mas nosso Sol em breve se tornará uma gigante vermelha. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma grande transformação, quando acabar o combustível de hidrogênio em seu núcleo. Esse processo fará com que ele se expanda enormemente, possivelmente engolindo as órbitas de Mercúrio e Vênus, e talvez até mesmo a da Terra. Quando o Sol se expandir, suas camadas externas esfriarão e ganharão uma coloração avermelhada. Essa fase será não apenas impressionante, o calor intenso e os poderosos ventos solares removerão uma parte significativa das camadas externas do Sol. O que restar criará uma bela nuvem de gás e poeira conhecida como nebulosa planetária. No final, o núcleo remanescente esfriará e se tornará uma anã branca, um denso remanescente do Sol, que continuará a brilhar tranquilamente por bilhões de anos. Embora esse evento pareça distante, ele nos lembra do ciclo de vida do Sol e da natureza em constante mudança do nosso universo. Não é fascinante pensar sobre o futuro do nosso sistema solar? Fatos surpreendentes sobre a antiga pasta de dente. Civilizações antigas tinham ideias estranhas sobre higiene dental. Em vez de pastas refrescantes como as que usamos hoje, eles usavam materiais abrasivos, como ossos moídos, conchas de ostras e até cinzas para limpar os dentes. Embora esses ingredientes rústicos removessem restos de comida e placa, dificilmente deixavam o hálito fresco. Você consegue imaginar como era? Pense em alguém usando uma pasta de dente feita de restos queimados ou de criaturas marinhas moídas. Ao contrário dos sabores suaves e doces que gostamos hoje, essas primeiras alternativas de pasta de dente provavelmente deixavam a desejar em sabor e cheiro. Felizmente, a ciência moderna nos permitiu desenvolver produtos dentais suaves e eficazes, que não apenas limpam, mas também deixam o hálito fresco e agradável. O quanto avançamos em busca de um sorriso brilhante. Você pode se chocar com as informações sobre a guerra no Iraque. Este conflito, que começou em 2003, foi marcado por várias declarações ousadas de vitória e retirada das tropas por líderes americanos, criando uma imagem complexa do envolvimento militar. Cada anúncio parecia sinalizar o fim da participação dos Qarasnaya, mas a realidade no terreno era muito mais complicada. Quando as tropas americanas deixaram o país, a região enfrentou novos desafios, incluindo o crescimento de grupos extremistas e a contínua instabilidade política. A rica história e a diversidade cultural do Iraque acrescentam a essa complexidade, tornando essencial para os observadores entenderem as consequências de longo prazo da intervenção estrangeira. A luta pela paz continua, apesar das inúmeras tentativas de estabelecer estabilidade, e muitos se perguntam o que é necessário para que o Iraque alcance a tão esperada paz e segurança. Essa situação nos lembra da imprevisibilidade das relações internacionais e da importância de aprender com o passado. Adivinhe o que realmente impulsiona a riqueza do mundo? A família Al Nahyan é a mais rica e poderosa do mundo, governando o Emirado de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sua incrível influência começou com o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que se tornou o primeiro presidente dos IA em 1971. Sob sua liderança, a família Al Nahyan não só acumulou grande riqueza, mas também criou o Fundo Soberano de Abu Dhabi, o maior fundo de investimento privado do planeta, com impressionantes 700 bilhões de dólares em ativos. Essa riqueza permite que a família invista em diversas indústrias, desde tecnologia de ponta até o setor de entretenimento, moldando significativamente a economia global. Para os fãs de futebol, vale mencionar que a família Al Nahyan é proprietária do Manchester City, um dos principais clubes de futebol do Reino Unido. Essa combinação de vastos recursos e investimentos estratégicos os posicionou como jogadores influentes nos assuntos internacionais, destacando como as dinastias reais podem deixar um impacto duradouro nas nações e indústrias. Você consegue imaginar a extensão de sua influência? Muitas pessoas não sabem, mas a matemática pode ser visual. Após um assalto horrível, onde foi brutalmente agredido, Jason passou por uma mudança incrível em seu cérebro. Ele desenvolveu uma forma rara de sinestesia. Esse estado permite que ele veja padrões matemáticos ao seu redor, transformando imagens comuns em complexas paisagens matemáticas. Com essa nova habilidade, Jason consegue desenhar fractais perfeitos e construir gráficos complexos de equações sem nenhum treinamento formal.
A varredura de seu cérebro mostrou uma hiperconexão incrível entre as áreas visuais e numéricas, o que explica seu talento único de ver a matemática de forma visual. Imagine que você está passeando no parque e de repente percebe a sequência de Fibonacci como um padrão espiral de girassol. A história de Jason demonstra como o cérebro pode se adaptar de maneiras inesperadas após um trauma, levando a habilidades incomuns que a maioria de nós só pode sonhar. Não é incrível como um evento traumático pode revelar um dom tão poderoso? A praia Guapiuri, localizada nas Astúrias, Espanha, é única e não se parece com nenhuma outra. Possui areias douradas e paisagens deslumbrantes. Ela fica a cerca de 100 metros da costa e não é um local de praia comum. Um fenômeno natural incrível acontece aqui. A água salgada flui através de túneis subterrâneos do mar próximo, o Cantabrian. Isso cria uma atmosfera tranquila e isolada, tornando a praia perfeita para amantes da natureza e do descanso à beira-mar. O contraste vibrante entre a areia dourada e as águas turquesas forma um cenário pitoresco, ideal para fotos ou simplesmente para aproveitar o sol. O som suave das ondas batendo na areia proporciona aos visitantes uma profunda sensação de paz. Seja explorando a praia com amigos ou desfrutando de um tempo sozinho, a Praia Guapiuri oferece uma experiência mágica que atrai pessoas de todo o mundo. E se eu te dissesse que drones salvam a vida das baleias? Pode parecer ficção científica, mas essa tecnologia incrível está mudando a forma como estudamos essas criaturas majestosas. Pesquisadores usam drones para monitorar as baleias sem causar estresse, um grande avanço em relação aos métodos tradicionais. No passado, dispositivos de rastreamento eram presos às baleias com barcos e redes, o que poderia incomodar os animais. Agora, os cientistas podem colocar dispositivos leves com ventosas diretamente nas costas das baleias quando elas vêm à superfície para respirar, permitindo uma fixação tranquila e minimizando o distúrbio. Essa abordagem inovadora não só coleta informações vitais sobre os movimentos e a saúde das baleias, mas também melhora nossa compreensão de seus comportamentos sociais. À medida que reunimos mais dados sobre como esses gigantes migram e interagem, estratégias de conservação direcionadas podem ser desenvolvidas para proteger seus habitats de forma mais eficaz. A cada implantação bem-sucedida de drones, obtemos insights mais profundos sobre suas jornadas subaquáticas, garantindo um futuro mais brilhante para esses incríveis mamíferos marinhos. Os drones estão se mostrando salvadores, ajudando-nos a proteger os gigantes do oceano de cima. Você já se perguntou por que alguns insetos são mestres em camuflagem? A louva-a-Deus errante que vive no sul da Índia e no Sri Lanka demonstra uma habilidade incrível de camuflagem, comparável aos melhores exemplos da natureza. Esse inseto impressionante pode imitar a aparência de um galho, permitindo que ele se misture ao ambiente sem ser notado. Essa camuflagem astuta dá à louva-a-Deus uma vantagem oculta durante a caça, já que suas presas frequentemente passam sem perceber o predador à espreita. Ela não só se esconde bem, mas também tem uma habilidade impressionante de mover a cabeça. Esse movimento rápido ajuda a louva-a-Deus a observar atentamente a presa potencial, enquanto se esgueira pela folhagem. Suas patas dianteiras especializadas não são apenas para enfeite, elas são adaptadas para ataques rápidos e precisos, garantindo que, quando a louva-a-Deus faz seu movimento, ele seja eficaz e bem-sucedido. Com essas adaptações incomuns, a louva-a-Deus errante prova que, no mundo animal, a sobrevivência muitas vezes depende de permanecer invisível. Como você acha que essas habilidades a ajudam na natureza? Você sabia que a chuva amplifica sons distantes? Quando o ar está úmido, como antes da chuva, isso muda a forma como percebemos os sons. Cientistas explicam que a alta umidade ajuda as ondas sonoras a se espalharem melhor, tornando-as mais altas e claras. Por exemplo, imagine que você está em silêncio e, de repente, ouve o barulho distante de um trem, mesmo estando a 1 milha de distância. Esse fenômeno incrível acontece porque as gotas de água podem refletir e refratar as ondas sonoras, permitindo que elas viajem mais longe e com menos distorções. Então, da próxima vez que nuvens escuras se formarem e o ar ficar pesado, preste atenção. Você pode ouvir sons que normalmente são abafados pelo barulho de fundo ou pela correria do dia a dia. Seja o canto dos pássaros, o trânsito ou até mesmo um trovão distante, os dias de chuva podem revelar um novo mundo de sons que frequentemente não percebemos. Não é incrível como o clima afeta nossas percepções?
Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Você sabia que os koalas têm impressões digitais únicas? Esses adoráveis marsupiais, que vivem principalmente na Austrália, não são apenas criaturas fofas com orelhas peludas e focinhos simpáticos, mas também possuem uma característica surpreendente que os conecta aos humanos. Assim como nós, cada koala tem seu próprio conjunto único de padrões nas patas. Isso significa que duas koalas nunca terão as mesmas impressões, destacando sua individualidade. Curiosamente, mesmo sob um microscópio, suas impressões podem parecer muito semelhantes às humanas, o que dificulta a distinção. Essa característica única não só atrai amantes da vida selvagem, mas também ajuda no estudo desses animais. Ao analisar suas impressões, os cientistas podem entender melhor a saúde da população de koalas e seus caminhos migratórios. Quem diria que esses animais adoráveis têm uma característica tão fascinante? Você consegue imaginar viver em um lugar com poluição do ar constante? Miyakajima, uma ilha vulcânica ao sul de Tóquio, abriga cerca de 2.500 habitantes que enfrentam um desafio incomum. Esta ilha está localizada em uma das áreas com maiores emissões de dióxido de enxofre do mundo, problema agravado pela erupção vulcânica em 2000, que poluiu ainda mais o ar. Apesar dos riscos à saúde, esses moradores decidiram ficar e tirar o máximo proveito de sua situação única. A maioria usa máscaras de gás no dia a dia, como durante compras ou passeios, já que a qualidade do ar pode ser pesada. Você pode se perguntar por que eles permanecem na ilha. Muitos moradores citam os laços fortes na comunidade e o amor profundo pelo lugar de origem como razões para ficar, mesmo em condições difíceis. A ilha é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com terrenos acidentados e belas praias, o que torna a permanência aqui ainda mais atraente. Viver em Miyakajima é um testemunho da resiliência e adaptabilidade humana, enquanto a comunidade aprende a lidar com a vida em uma área da qual a maioria provavelmente fugiria. Como eles continuam a prosperar em um ambiente assim? Muitas pessoas não sabem, mas os cães têm impressões de nariz. A impressão do nariz de um cão é única, assim como a impressão digital de um ser humano, o que a torna uma ferramenta interessante para a identificação. Cada nariz de cão possui um padrão especial, semelhante às linhas em nossos dedos. Essa singularidade é tão marcante que alguns pesquisadores acreditam que as impressões de nariz podem ajudar a encontrar animais de estimação desaparecidos, assim como as impressões digitais ajudam a identificar pessoas. Assim como nos orgulhamos de nossas impressões únicas, cada cão tem seu próprio padrão especial de nariz. Muitos donos de pets não sabem que podem obter a impressão do nariz de seu cão, e isso pode ser uma maneira útil de recuperar um amigo perdido. Na verdade, alguns abrigos e organizações estão começando a registrar essas impressões para identificação. Então, da próxima vez que você admirar o nariz fofo do seu cão, lembre-se de que não é apenas fofo, é um identificador único que pode ajudá-lo a voltar para casa. Não é incrível? Os cães possuem uma habilidade única que os diferencia dos humanos, seu incrível olfato. O segredo está na estrutura de suas orelhas e nas dobras internas. Essas estruturas são perfeitas para capturar e direcionar os odores diretamente para o nariz. Quando um cão fareja o ar, as dobras das orelhas desempenham um papel importante na captura de diferentes cheiros, melhorando sua capacidade de identificar aromas muito além do que nós conseguimos. Por exemplo, enquanto nós conseguimos distinguir um ou dois odores ao mesmo tempo,
Os cães podem captar centenas, devido ao seu olfato aguçado, que é cerca de 40 vezes mais sensível que o nosso. Essa adaptação incrível não só os ajuda a encontrar objetos ou pessoas perdidas, mas também é útil em tarefas como operações de busca e salvamento, ou até mesmo na detecção de doenças em humanos. Não é surpreendente como esses companheiros peludos conseguem explorar o mundo através dos odores. Explore o mundo de Slanik Prahova, parecido com Minecraft. Esta incrível mina de sal na Romênia parece saída de um videogame, com enormes colunas de sal e impressionantes lagos subterrâneos. Ao caminhar por seus amplos salões, você pode se sentir em um universo surreal de blocos, mas não é apenas um deleite visual. A mina também é famosa por suas propriedades curativas. Pessoas vêm de longe para aproveitar o clima terapêutico, rico em sal e com temperatura constante. O microclima interno ajuda pessoas com problemas respiratórios a respirarem melhor, tornando este lugar popular entre aqueles que buscam cura. Os visitantes podem participar de atividades como terapia com sal, passeios pelos túneis de sal ou até nadar nos lagos subterrâneos. Slanik Prahova está aberto o ano todo e oferece passeios para quem deseja saber mais sobre sua geologia, história e propriedades medicinais. Então, se você é fã de Minecraft ou está em busca de uma experiência de cura única, esta mina de sal tem algo especial a oferecer. Como é explorar um lugar tão mágico? Você sabia sobre o herói oculto da fissão nuclear? Em 1944, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a Otto Hahn por sua descoberta revolucionária da fissão nuclear, um processo que levou ao desenvolvimento da energia nuclear. No entanto, muitas vezes, se esquece do papel fundamental de Lise Meitner, uma física notável e cientista judia que enfrentou o exílio devido ao regime nazista. Apesar de ter deixado a Alemanha, a contribuição de Meitner foi decisiva. Foi ela quem explicou pela primeira vez o processo de fissão e introduziu esse termo. Seu trabalho foi a base para os experimentos de Hahn e para a compreensão de como os átomos podem se dividir, liberando uma enorme quantidade de energia. Infelizmente, na época, suas conquistas não receberam o reconhecimento adequado, o que ressalta as dificuldades enfrentadas por mulheres e cientistas naquele período conturbado. Por que tão poucas pessoas conhecem sua incrível história? Porque aprender um segundo idioma muda o seu cérebro. Cientistas descobriram que saber 2 línguas pode alterar a estrutura do nosso cérebro. Pesquisas em neurolinguística mostram que pessoas bilíngues frequentemente têm mais massa cinzenta no hemisfério esquerdo do cérebro. Essa parte do cérebro é crucial para o processamento da linguagem, e uma maior quantidade de massa cinzenta significa mais neurônios e conexões, o que pode melhorar as habilidades cognitivas. Essa descoberta interessante sugere que o cérebro pode se adaptar e se desenvolver em resposta aos desafios de aprender um segundo idioma. Isso não só melhora as habilidades de comunicação, mas também pode aumentar a memória e a capacidade de resolver problemas. Portanto, se você está pensando em aprender um novo idioma, lembre-se de que isso pode ser um excelente exercício para o seu cérebro, ajudando a manter sua agilidade e flexibilidade ao longo da vida. Os elefantes não são apenas criaturas enormes. Eles também são surpreendentemente inteligentes e sensíveis. Esses magníficos animais desenvolveram sistemas complexos de comunicação, que incluem diferentes sons e sinais de alerta. Por exemplo, quando um elefante encontra pessoas, ele emite um som único e estrondoso, bem diferente dos sons que faz para avisar outros sobre leões ou abelhas. Essa habilidade de distinguir ameaças mostra o quão atentos os elefantes são ao seu entorno. Eles estão sempre avaliando os perigos ao redor e reagindo de forma adequada, demonstrando altas habilidades cognitivas. A comunicação deles é fundamental para manter os laços sociais nos grupos, ajudando-os a trabalhar juntos e a se manterem seguros na natureza. Na próxima vez que você ouvir o som estrondoso de um elefante, lembre-se, ele pode estar compartilhando informações importantes sobre o seu ambiente. Difícil de acreditar, mas o chocolate é um estimulante. O segredo dessa deliciosa iguaria está nos grãos de cacau, que contém uma substância natural chamada teobromina. Essa substância tem uma estrutura química semelhante à da cafeína e age como um leve estimulante em nosso corpo. Quando você saboreia chocolate, a teobromina afeta principalmente seu sistema nervoso central, coração e músculos, proporcionando uma agradável dose de energia. É surpreendente que a maioria das pessoas possa desfrutar da teobromina sem preocupações,
mas ela representa uma séria ameaça para animais de estimação, como cães e gatos. Seus organismos metabolizam a teobromina muito mais lentamente que o nosso, o que pode levar à toxicidade. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se de que não é apenas gostoso, mas também uma mistura complexa de compostos que podem afetar diferentes espécies de maneiras distintas. A natureza não é incrível? O que realmente motiva os cursos online gratuitos do MIT? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, frequentemente reconhecido como uma das melhores universidades do mundo, está liderando um movimento na educação ao tornar quase todo o seu material didático acessível a todos com acesso à internet. Imagine ter a oportunidade de aprender com professores de renome mundial e acessar aulas, tarefas e recursos de qualidade sem gastar nada. Essa iniciativa reflete o desejo do MIT de espalhar conhecimento além de seu campus e para a comunidade global. Com disciplinas que vão de engenharia à física, estudantes de todo o mundo podem se aprofundar em conteúdos desafiadores, explorar suas paixões e desenvolver novas habilidades. Ao usar tecnologia e internet, o MIT não apenas transforma a educação, mas também promove o aprendizado ao longo da vida. Que incrível poder estudar ciências e tecnologias de ponta diretamente de casa. Vamos revelar a verdade sobre o fenômeno dos cabelos de gelo. Esse fenômeno mágico acontece quando o ar está gelado e os galhos das árvores estão úmidos. Os cabelos de gelo, cientificamente conhecidos como Ectiopsis effusa, se formam em noites frias, quando o vapor d'água no ar encontra temperaturas baixas. Quando a umidade se deposita nos galhos, ela congela, criando lindas e finas linhas brancas que lembram algodão doce ou fibras de conto de fadas. Imagine que você está caminhando pela floresta, onde cada galho está decorado com essas linhas brilhantes, suavemente iluminadas pela luz da lua. Essa maravilha natural não apenas captura a imaginação, mas também demonstra a fascinante interação entre fungos e mudanças de temperatura. O fungo atua como um pequeno artista, transformando noites de inverno comuns em espetáculos de beleza. Essas formações de gelo destacam a incrível complexidade da natureza, lembrando-nos de que mesmo nas noites mais frias, existem segredos esperando para serem descobertos. Então, da próxima vez que você estiver em uma floresta fria, não perca a chance de ver os encantadores cabelos de gelo, uma obra-prima do inverno da natureza. A Antártica é realmente enorme e vazia. Surpreendentemente, se a Antártica fosse um país, seria o segundo maior do mundo, cobrindo mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa vasta área é conhecida por suas paisagens geladas e condições extremas, mas não tem habitantes permanentes. Em vez disso, há cerca de 30 estações de pesquisa espalhadas pelo continente, onde cientistas de diferentes países trabalham juntos para estudar as mudanças climáticas, a vida selvagem e ecossistemas únicos. Um dos recursos mais importantes da Antártica são suas enormes reservas de água doce, que representam cerca de 70% do total mundial. As plataformas de gelo e geleiras guardam informações valiosas sobre o passado do clima da Terra, funcionando como uma cápsula do tempo que ajuda os pesquisadores a entender como nosso planeta mudou. Embora a Antártica pareça deserta, ela desempenha um papel crucial em nossa ecologia global e oferece conhecimentos que podem nos ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Portanto, mesmo sem vida humana, sua importância para a ciência e o mundo está longe de ser vazia. Você já se perguntou por que os monges faziam cerveja? Na Idade Média, os monges enfrentavam um desafio durante o jejum, quando precisavam abrir mão de alimentos sólidos. Para lidar com isso, eles foram criativos e começaram a fazer uma bebida especial, conhecida como pão líquido. Essa cerveja forte não apenas saciava a fome, mas também fornecia as calorias e nutrientes necessários, ajudando-os a suportar o jejum. Beber durante o dia permitia que eles cumprissem seus votos religiosos sem se sentirem privados. As práticas de cervejaria desses monges influenciaram muito a produção de cerveja, estabelecendo as bases dos métodos modernos de fabricação. Sua habilidade tornou a cerveja uma parte importante da vida, não apenas para a sobrevivência, mas também para encontros comunitários e celebrações. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma cerveja gelada, lembre-se de suas raízes fascinantes. Que outras histórias incríveis você acha que a história guarda?
Você sabia que usar o micro-ondas pode preservar mais nutrientes nas suas refeições em comparação com métodos tradicionais de cozimento? É verdade. Aquecer no micro-ondas geralmente leva menos tempo e usa muito menos água. Esse tempo curto de cozimento ajuda a manter as vitaminas que podem se perder com o cozimento prolongado. Por exemplo, estudos mostram que legumes cozidos no micro-ondas podem manter mais vitamina C e outros nutrientes importantes do que quando são fervidos. Então, da próxima vez que você aquecer sobras ou cozinhar legumes, considere o micro-ondas como uma ferramenta prática para uma alimentação mais saudável. Além disso, é muito conveniente, economiza seu tempo na cozinha e maximiza os benefícios da comida. Quem diria que o micro-ondas poderia ser um aliado tão poderoso na preservação da nutrição dos seus pratos? Os doces assobiantes são incrivelmente divertidos e barulhentos. Essas iguarias japonesas conhecidas como fuku tamago têm a habilidade única de emitir um assobio alegre quando você sopra nelas. Ao contrário dos doces comuns que derretem na boca, essas guloseimas brincalhonas transformam o lanche em um jogo divertido. As crianças adoram tentar fazer o assobio perfeito, o que muitas vezes resulta em momentos engraçados e muitas risadas. No entanto, essa diversão tem seu preço. Os pais podem precisar tampar os ouvidos quando os sons alegres enchem o ar. O design desses doces, que combina um sabor doce com uma função brincalhona, os torna populares em festas e eventos. Além disso, é uma ótima maneira de entreter as crianças e apresentar a cultura japonesa. Então, da próxima vez que você ver esses doces coloridos, lembre-se de que eles não são apenas guloseimas, mas também uma fonte de diversão. O que você vai pensar depois de fazer seu primeiro assobio? Um fato interessante sobre o chocolate amargo. Um grande estudo revelou que as pessoas que consomem chocolate amargo têm menos chances de sofrer de depressão. Os cientistas acreditam que essa deliciosa sobremesa esconde segredos surpreendentes. O chocolate amargo é rico em flavonoides, que podem melhorar o humor, ajudando o cérebro a liberar substâncias que trazem felicidade, como a serotonina. Um pequeno pedaço de chocolate amargo não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode melhorar sua saúde mental. Além disso, os antioxidantes presentes no chocolate amargo ajudam a combater o estresse, que é uma das principais causas da depressão. Imagine saborear uma sobremesa deliciosa que pode elevar seu ânimo. Claro, é importante não exagerar, pois o chocolate é calórico, e o consumo excessivo pode causar outros problemas de saúde. A boa notícia é que um pouco de chocolate pode fazer uma grande diferença, então você não precisa se sentir culpado por um pequeno agrado. Na próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, considere pegar uma barra de chocolate amargo. Seu humor pode agradecer. Pronto para mergulhar nessa solução chocolatuda? Prepare-se para se surpreender com o Rio Diamante da Austrália. Este rio incomum, localizado na remota região da ilha de Kimberley, oferece um espetáculo difícil de igualar no mundo. Seu leito não é feito apenas de pedras e areia comuns. Está coberto de pequenos diamantes naturais. Quando a água flui sobre essas pedras brilhantes, cria um efeito deslumbrante, fazendo o rio parecer que brilha. Esse fenômeno incrível acontece porque o rio transporta minerais e cristais preciosos, permitindo que pequenas partículas de diamantes se depositem no fundo. A combinação de água cristalina e diamantes refletivos cria uma vista única que atrai aventureiros e amantes da natureza. Imagine-se caminhando por um rio que brilha como se estivesse cheio de estrelas. Na próxima vez que você pensar em pedras preciosas, lembre-se de que a natureza pode nos surpreender de maneiras inesperadas, mostrando seus tesouros em lugares deslumbrantes. Você gostaria de visitar um lugar tão mágico? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os vinhos italiano e francês. Itália e França juntas produzem mais de 40% do vinho mundial, o que mostra uma rica história que dura milhares de anos. Cada país é famoso por suas vinícolas renomadas, que produzem alguns dos melhores vinhos. A França se orgulha de regiões lendárias como Bordeaux, Borgonha e Champagne, conhecidas por suas uvas únicas e sabores excepcionais. Ao mesmo tempo, a Itália atrai os amantes do vinho, com variedades icônicas, como Chianti, Barolo e Prosecco, cada uma refletindo a diversidade das paisagens e do clima rural italiano. Esses países produzem milhões de garrafas de vinho anualmente e exportam uma quantidade significativa, o que tem um grande impacto em suas economias e na cultura mundial.
Essa próspera tradição vinícola está entrelaçada em seu legado, influenciando a culinária, as festas e os encontros sociais. Então, da próxima vez que você tomar um copo de vinho, pense na arte e na paixão que estão por trás de cada garrafa desses dois países incríveis. Todo ano, em Breda, na Holanda, acontece algo incrível: o Carnaval dos Príncipes. Durante 3 dias, a cidade se transforma e as crianças assumem o controle. Este festival vibrante não é apenas sobre fantasias coloridas e desfiles animados. É um momento em que os membros mais jovens da comunidade são celebrados e têm a chance de governar sua cidade. As comemorações começam com uma cerimônia especial de coroação, onde as crianças escolhidas se tornam príncipe e princesa do evento. Elas lideram os desfiles, tomam decisões e até podem criar regras divertidas para o tempo do carnaval. As ruas se enchem de risadas, alegria e diversão, enquanto as famílias se reúnem para aproveitar as apresentações, jogos e deliciosas guloseimas. Essa tradição única ensina as crianças sobre liderança de uma forma divertida e fortalece os laços na comunidade. Portanto, se você estiver em Breda durante esse tempo mágico, prepare-se para celebrar com esses jovens governantes e vivenciar um festival como nenhum outro. Você sabia que na Bulgária os gestos têm significados surpreendentes? Neste país do leste europeu, gestos comuns como acenar com a cabeça têm significados completamente opostos. Enquanto em muitas culturas, um aceno para cima e para baixo é visto como um sinal de concordância, ou sim. Na Bulgária, isso significa não. Por outro lado, balançar a cabeça de um lado para o outro, que em outros lugares é considerado não, na Bulgária significa sim. Essa reviravolta interessante pode facilmente levar a mal-entendidos para os viajantes que exploram as belas paisagens da Bulgária. Para evitar confusões, os locais costumam esclarecer suas respostas com palavras ao se comunicar com estrangeiros, mostrando sua natureza amigável e desejo de interagir. A origem desse sistema de gestos incomum permanece um mistério, mas é uma parte essencial do que torna a cultura búlgara tão única e fascinante. Então, se você estiver na Bulgária, não se esqueça de prestar atenção a esses gestos para evitar confusões. É difícil de acreditar, mas músicos enfrentaram medos no passado. Em certos períodos históricos, especialmente com o surgimento de novos estilos musicais, muitos artistas sentiam ansiedade em relação ao ritmo e ao som de sua música. Isso não era apenas uma dúvida pessoal, refletia preocupações culturais mais amplas. Por exemplo, quando o jazz surgiu no início do século XX, seu caráter improvisado e ritmos vibrantes desafiavam as normas musicais tradicionais. Alguns músicos temiam que essas mudanças pudessem afastar seu público ou serem vistas como inadequadas. À medida que os gêneros evoluíam, da música clássica ao rock e pop, essas preocupações persistiam, mostrando a luta dos artistas para equilibrar inovações e expectativas sociais. Apesar desse medo, muitos continuaram a criar, produzindo músicas inovadoras que ainda soam relevantes hoje. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um sucesso moderno, lembre-se dos corajosos músicos que arriscaram tudo para redefinir os limites da música. Você vai se surpreender ao descobrir que a natureza prospera aqui. Essa impressionante estrutura possui 2 enormes edifícios esféricos, conhecidos como biomas, cada um imitando diferentes ecossistemas globais. Com mais de 50 hectares, o Projeto Éden não é apenas uma grande escala, é um centro vibrante de biodiversidade. Os visitantes podem explorar florestas tropicais verdes, desertos áridos e muito mais, tudo em um só lugar. Dentro dos biomas, você encontrará uma incrível variedade de espécies de plantas, tornando este um laboratório vivo para cientistas e amantes da natureza. Cada bioma oferece condições únicas, mostrando como as plantas se adaptam ao ambiente, ajudando-nos a entender seu papel vital na saúde do nosso planeta. Com exposições interativas e programas educacionais, o Projeto Éden inspira todos a aprender sobre conservação da natureza e desenvolvimento sustentável. Não é incrível como um só lugar pode nos conectar a tantos ecossistemas? O que está por trás do impressionante poder financeiro da Starbucks? São enormes quantias de dinheiro armazenadas nos cartões da Starbucks e em seu aplicativo. Na verdade, o valor total desses fundos muitas vezes supera os depósitos de muitos bancos pequenos. Essa realidade financeira surpreendente mostra como a lealdade do consumidor pode gerar quantias tão incríveis. Milhões de clientes carregam com prazer dinheiro em seus cartões Starbucks para o café da manhã, e a empresa mantém efetivamente grandes quantias em caixa, que superam os recursos de vários bancos locais.
Esse sistema não só beneficia a Starbucks, fornecendo capital para suas operações, mas também indica uma tendência crescente, onde os bancos tradicionais não são a única forma de gerenciar as finanças pessoais. Com o aumento do número de consumidores utilizando carteiras digitais, empresas como a Starbucks estão redefinindo nossa visão sobre gestão financeira. Então, da próxima vez que você passar seu cartão Starbucks, lembre-se de quão importante ele é no cenário financeiro. Você consegue imaginar a transformação dramática do Álamo? Originalmente construído como uma capela nos anos 1700, o Álamo começou sua vida como um lugar pacífico de adoração, antes de se tornar um poderoso símbolo de resistência na luta do Texas pela independência. Este marco histórico, localizado em San Antonio, Texas, foi palco de intensas batalhas e desempenhou um papel fundamental na formação da identidade do estado. Em 1836, quando um pequeno grupo de defensores texanos enfrentou um exército mexicano maior, o Álamo se tornou um refúgio de coragem e determinação. Embora os defensores tenham caído, seu sacrifício acendeu o espírito de revolta que inspirou os texanos em sua busca por liberdade. Hoje, o Álamo permanece não apenas como um lembrete de suas raízes como capela, mas também como um testemunho da bravura daqueles que lutaram por seus direitos. Visitantes de todo o mundo vêm para apreciar sua rica história, explorando o local e aprendendo sobre os eventos dramáticos que aconteceram lá. A história do Álamo é uma história de esperança, luta e um desejo inextinguível por independência. Que lições este monumento pode nos ensinar hoje? Você sabia que a comunicação governamental está mudando rapidamente? As expectativas dos cidadãos mudaram muito nos últimos anos. As pessoas exigem mais transparência e participação de seus governos, embora apenas cerca de 6% das conversas tratem oficialmente de políticas ou ações governamentais. O crescimento das redes sociais mudou a forma como esses temas são discutidos. Na verdade, as discussões públicas em plataformas como Twitter e Facebook aumentaram e agora representam até 80% de todas as conversas. Essa demanda crescente por abertura faz com que os funcionários públicos repensem os métodos tradicionais de comunicação. As pessoas querem ser ouvidas e envolvidas, o que leva os governos a usarem as redes sociais não apenas para anúncios, mas também para conversas reais. Essa mudança abre oportunidades únicas para engajamento e responsabilidade, incentivando os cidadãos a participar ativamente da democracia. Então, o que essa nova era de comunicação significa para você? E se eu te contar sobre o incrível monumento à Tesla? Em Palo Alto, Califórnia, há uma impressionante estátua de Nikola Tesla, que não só homenageia esse gênio inventor, mas também serve como um centro de tecnologia moderna. Essa construção surpreendente presta tributo a um homem que mudou radicalmente nossa compreensão sobre eletricidade e tecnologia. E o mais interessante, ela oferece Wi-Fi gratuito a todos os visitantes. Isso mesmo, enquanto admiram a estátua, as pessoas podem se conectar à internet, tornando o local popular entre entusiastas de tecnologia e turistas. Essa combinação única de arte e utilidade representa o espírito de inovação que Tesla promovia. Então, se você estiver no coração do Vale do Silício, reserve um momento para apreciar este fascinante monumento, que celebra o passado e atende às necessidades do mundo digital de hoje. Não é incrível como o legado de um gênio como Tesla continua vivo em formas tão criativas? E se eu te disser que as pulgas mudaram a história para sempre? A Rota da Seda, uma antiga rota comercial, não era apenas um caminho para mercadorias, era também uma via para a famosa peste negra. No século XIV, os comerciantes viajavam por esse caminho, levando não só especiarias e seda, mas também pulgas infectadas escondidas em seus produtos. Quando esses comerciantes trocavam mercadorias por toda a Europa, eles involuntariamente traziam a peste mortal. As consequências foram chocantes. Milhões de pessoas morreram da doença, mudando radicalmente o curso da história. Cidades e vilarejos entraram em colapso, enquanto o medo dominava a população. Famílias perdiam entes queridos e as economias enfraqueciam. Esse período mostrou o quão interconectado o mundo já era. E como uma pequena pulga poderia causar consequências tão catastróficas. Você já parou para pensar como algo tão pequeno poderia ter um impacto tão grande? Algumas cobras podem nascer com duas cabeças devido a uma mutação genética, um fenômeno incrível da natureza que cria uma competição única entre vizinhos em um só corpo. Essa condição, conhecida como bicefalia,
pode ocorrer em várias espécies de cobras, incluindo a cobra de jardim comum. Imagine ter duas cabeças, cada uma com seus próprios pensamentos, lutando pelo controle. Quando se deparam com comida, isso pode gerar conflitos, já que ambas as cabeças podem tentar pegar a mesma presa ao mesmo tempo. Essa rivalidade muitas vezes dificulta a sobrevivência, pois uma cabeça pode acabar atrapalhando a outra. Embora cobras com duas cabeças sejam raras e geralmente não vivam muito tempo na natureza, seu comportamento incomum atrai a atenção de cientistas e amantes de répteis. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que existem exemplos realmente extraordinários e eles podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Vamos revelar a verdade sobre o caminhão mais longo. Este incrível veículo com mais de 300 pés de comprimento possui nada menos que 112 rodas. Imagine-o como um trem de carga na terra, que percorre as estradas e chama a atenção por onde passa. Este caminhão extraordinário demonstra a habilidade e criatividade da engenharia no mundo do transporte. Mas, com um tamanho tão grande, controlar esse gigante não é fácil. São necessárias rotas especialmente planejadas e um cuidado extra para lidar com curvas e cruzamentos. Além disso, há discussões sobre o impacto na infraestrutura rodoviária e na segurança. Veículos grandes podem causar mais desgaste nas estradas, resultando em custos maiores para a manutenção por parte das prefeituras. Enquanto as pessoas admiram seu tamanho, os reguladores precisam encontrar um equilíbrio entre a empolgação e os aspectos práticos de segurança e manutenção das estradas. O que isso significa para o futuro do transporte e dos caminhões pesados? Você já se perguntou por que as compras de sapatos estão mudando? A Amazon levou as compras a um novo nível, com seu inovador provador virtual de sapatos. Agora, os clientes podem experimentar tênis diretamente de seus telefones, tornando o processo mais fácil e divertido. Essa tecnologia usa realidade aumentada para que você possa ver como diferentes sapatos ficam em seus pés, sem precisar ir à loja. Basta apontar a câmera para os pés, e pronto, você pode combinar estilos, cores e tamanhos. Essa experiência virtual não só ajuda a escolher o par perfeito, mas também reduz o número de devoluções, que era um grande problema para os compradores online. Como experimentar sapatos pode ser complicado, especialmente com tamanhos diferentes de várias marcas. Essa tecnologia muda o jogo. Com menos devoluções, a Amazon pode incentivar mais compras, garantindo que os clientes recebam os sapatos que amam. Então, da próxima vez que você for comprar tênis, lembre-se, experimentar pode ser tão simples quanto pegar o telefone. O que você acha dessa nova forma de comprar? Na Idade Média, muitos acreditavam que banhos regulares eram prejudiciais. Por isso, se lavavam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Isso era bem diferente dos romanos antigos, que tomavam banho todos os dias em banhos públicos, aproveitando a socialização e relaxando na água morna. Como resultado, as pessoas da Idade Média usavam perfumes fortes, óleos aromáticos e ervas intensas para disfarçar os odores corporais e se refrescar um pouco. Muitas vezes, utilizavam tecidos de linho embebidos em misturas perfumadas para mascarar cheiros desagradáveis. Curiosamente, alguns também usavam animais, como gatos, para se cuidar, acreditando que a pelagem ajudava a reduzir os odores. Essa aversão ao banho persistiu, mesmo com o conhecimento sobre higiene, já que muitos pensavam que a limpeza estava ligada a doenças. Assim, enquanto muitos romanos desfrutavam dos banhos, seus contemporâneos medievais inventavam maneiras criativas de se manter frescos em um mundo sem chuveiros regulares. Você sabia que a história da Lamborghini é dramática? Tudo começou quando Ferruccio Lamborghini, um empresário italiano que inicialmente fabricava tratores, se sentiu ofendido por Enzo Ferrari, o lendário fundador da Ferrari. Na década de 1960, Ferruccio, sendo um homem rico e amante de carros, decidiu comprar uma Ferrari para si. No entanto, ele percebeu que a aderência do seu novo carro esportivo de luxo não atendia aos seus padrões. Quando ele se dirigiu a Enzo para compartilhar suas observações, este, em vez de ouvir, o dispensou, sugerindo que ele voltasse a fabricar tratores. Sentindo-se desrespeitado, Ferruccio encarou isso como um desafio para criar sua própria linha de supercarros. Em 1963, ele fundou a Automobile Lamborghini e logo depois lançou o primeiro modelo, o Lamborghini 350 GT. Foi um passo ousado que não apenas demonstrou a determinação de Ferruccio, mas também mudou para sempre a indústria automobilística. A Lamborghini se tornou conhecida por seu design inovador e desempenho poderoso. Hoje, a marca é um símbolo de luxo e inovação, provando que, às vezes, uma pequena rivalidade pode ser o início de algo grandioso.
Você já viu a enorme tabela periódica do Bill Gates? Essa impressionante exposição não é apenas uma decoração. Ela mostra amostras de quase todos os elementos conhecidos. Estando em seu escritório, essa tabela gigante é uma combinação fascinante de ciência e arte. Ela inclui tanto elementos comuns, como oxigênio e ferro, quanto elementos mais raros, como francium e astato. Cada amostra é cuidadosamente preservada, permitindo que os espectadores vejam de perto as propriedades físicas únicas de cada elemento. Gates, sendo um defensor da educação em ciência e tecnologia, usa essa tabela em comum como um ponto de conversa e uma forma de inspirar o interesse pela química. A presença de uma representação tão vibrante dos blocos de construção da matéria em seu escritório destaca o quão interligadas estão a ciência e a inovação. Imagine as histórias e lições que se revelam ao simples olhar para essa obra-prima. Qual elemento você acha mais fascinante? É difícil de acreditar, mas Warren Buffett realmente ama Coca-Cola. O lendário investidor não é apenas acionista do gigante das bebidas, mas também um grande fã. Na verdade, ele bebe cerca de 5 latas de Coca-Cola todos os dias. Buffett brinca dizendo que a Coca-Cola pode representar um quarto do seu corpo, o que destaca seu amor por essa bebida gaseificada. Sendo um dos maiores acionistas, possuindo cerca de 9% das ações da Coca-Cola, sua dedicação vai além do financeiro, é algo pessoal. Esse hábito incomum surpreende, especialmente quando muitos especialistas em saúde alertam sobre o consumo excessivo de açúcar. No entanto, a relação divertida de Buffett com a Coca-Cola reflete seu caráter único e sua disposição para aproveitar as pequenas alegrias da vida. Ele frequentemente compartilha sua paixão pela bebida, dizendo que ela lhe traz alegria e complementa sua rotina diária. Então, da próxima vez que você abrir uma lata, lembre-se de que um dos homens mais ricos do mundo a aprecia tanto quanto você. Vamos desvendar a verdade sobre o Hell Wish na Suíça. Este termo intrigante significa mais do que apenas uma palavra. Ele representa uma identidade secreta que é importante para quem conhece bem a cultura suíça. O Hell Wish aparece em placas e moedas, mas seu significado muitas vezes escapa aos forasteiros. Para os locais, é um símbolo de uma conexão única com seu patrimônio e identidade, algo que muitos novatos podem não perceber. Este termo reflete a rica diversidade linguística da Suíça, onde coexistem 4 idiomas oficiais, criando diferentes identidades regionais. Cada região tem suas tradições e costumes, que podem parecer um mundo oculto para quem não está familiarizado. Portanto, quando você vê o Hell Wish em uma moeda ou placa, encare isso como um aperto de mão secreto entre os informados. Um lembrete da cultura diversificada do país e do orgulho dos suíços por sua língua e história. Quantos significados secretos você conseguirá descobrir durante suas viagens? Porque as músicas grudam na cabeça. O efeito Zeigarnik oferece uma explicação interessante. Esse fenômeno psicológico diz que lembramos melhor de tarefas inacabadas do que das concluídas. Quando você escuta uma melodia marcante, seu cérebro sente uma leve ansiedade, porque a música parece incompleta se você não a ouve por inteiro. É por isso que você pode ficar repetindo ela na sua cabeça. É como se seu cérebro estivesse dizendo, termine logo. Curiosamente, quando você finalmente ouve a versão completa da música ou a canta, essa repetição incômoda pode desaparecer. Então, da próxima vez que você não conseguir tirar uma melodia da cabeça, lembre-se de que é uma forma do seu cérebro te lembrar que algo ainda não está completo. Seja um sucesso pop ou uma balada clássica, usar o efeito Zeigarnik pode ser a chave para aproveitar essas músicas ao máximo. Você adivinha o que realmente inspirou a famosa linha da música? A letra Nasci e Cresci no sul de Detroit, da icônica canção Don't Stop Believing, da banda Journey, na verdade contém um erro geográfico. Embora a música descreva brilhantemente o sonho americano, não existe oficialmente uma área chamada Sul de Detroit. Na verdade, Detroit está localizada na margem norte do rio Detroit. Então, a ideia de um sul de Detroit é confusa. Essa canção popular é um hino de esperança e perseverança desde os anos 1980, unindo ouvintes ao redor do mundo. Mas é interessante pensar que essa linha marcante pode levantar questões sobre sua precisão. Alguns sugerem que pode ser uma licença poética ou apenas uma abordagem criativa. De qualquer forma, isso definitivamente não diminuiu a popularidade da música e seu lugar na história da música. Você está pronto para cantá-la na próxima vez que ouvi-la? Você sabia que 1 milhão de Catil já custou menos?
No século XIX, o valor das moedas variava muito, e catil não era exceção. Naquela época, 1 milhão de catil era uma quantia significativa, mas seu poder de compra era bem diferente do que imaginamos para 1 milhão de dólares hoje. As flutuações das moedas muitas vezes refletiam as condições econômicas, a instabilidade política e até a inflação. Imagine como era difícil para as pessoas planejarem suas finanças quando o valor do dinheiro podia mudar inesperadamente. Crises econômicas podiam deixar famílias em dificuldades, enquanto o crescimento do comércio levava a um aumento rápido da riqueza. Esse contexto histórico nos lembra da importância de entender as forças econômicas que moldam nossa sociedade hoje. Como nossas vidas seriam diferentes se enfrentássemos mudanças tão drásticas no valor da moeda. Você pode se surpreender: café e algodão doce. Em Singapura, os amantes de café podem desfrutar de uma versão única de sua bebida favorita. Imagine, você saboreia um café quente e em cima dele está o algodão doce. A mágica começa quando o vapor quente sobe e dissolve lentamente o algodão doce. Essa deliciosa sobremesa combinada com a bebida não só tem uma aparência incrível, mas também adoça seu café. Quando o açúcar derrete, ele se mistura ao sabor intenso do café, criando uma combinação que impressiona visualmente e tem um gosto único. Essa experiência moderna se tornou favorita, tanto entre os locais quanto entre os turistas, que adoram compartilhar fotos dessa doce atração nas redes sociais. Então, da próxima vez que você estiver em Singapura, não perca a chance de experimentar essa mágica aventura do café, que transforma uma bebida comum em um espetáculo delicioso. Você ouviu sobre a mudança na missão da NASA em 2006? Em um desdobramento inesperado, a NASA decidiu focar na compreensão e proteção do nosso planeta, a Terra. Essa mudança foi refletida na atualização de sua missão, que destaca a importância de lidar com questões como mudanças climáticas, desastres naturais e conservação ambiental. Ao priorizar a Terra, a NASA pretende usar suas tecnologias avançadas e capacidades de pesquisa para monitorar a condição do nosso planeta e responder a ameaças. Essa nova direção permite que os cientistas coletem dados valiosos por meio de satélites e outras ferramentas, fornecendo informações sobre as condições climáticas e o estado dos oceanos. Com esse compromisso, a NASA não apenas explora o espaço, mas também desempenha um papel fundamental na proteção do nosso meio ambiente. Diante de desafios globais, como as mudanças climáticas, é essencial entender como nosso planeta funciona. Essa mudança ressalta o reconhecimento da NASA da interconexão entre as ciências espaciais e terrestres, mostrando que cuidar do nosso planeta é tão importante quanto explorar o espaço. Quais outras surpresas a NASA nos reserva? É verdade que caranguejos e lagostas são parentes. No incrível mundo dos crustáceos, caranguejos e lagostas têm uma conexão especial, pois ambos pertencem à categoria dos decápodes, o que significa que têm 10 patas. Essas criaturas fascinantes, junto com seus parentes como camarões e lagostins, mostram a incrível diversidade da vida em nossos oceanos e rios. Os crustáceos existem há milhões de anos, evoluindo para viver em diferentes ambientes. Por exemplo, lagostas preferem habitats rochosos e profundos, enquanto caranguejos são frequentemente vistos correndo pelas praias de areia. Apesar das diferenças em aparência e comportamento, tanto caranguejos quanto lagostas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, sendo tanto predadores quanto presas. Suas adaptações únicas e ciclos de vida fascinantes continuam a intrigar cientistas e amantes de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver apreciando frutos do mar, lembre-se da incrível árvore genealógica dessas maravilhas decápodes. Incrível, mas os animais podem descansar em pé. Essa habilidade única é uma adaptação inteligente para a sobrevivência, observada em vários herbívoros. Por exemplo, criaturas como cavalos e cervos conseguem cochilar em pé, graças a um mecanismo especial em suas patas. Isso os mantém prontos para agir ao primeiro sinal de perigo. Imagine um cavalo pastando tranquilamente, mas assim que percebe um predador, sai correndo instantaneamente. Essa adaptação se desenvolveu ao longo de muitas gerações, ajudando esses animais a sobreviver na natureza, onde há ameaças. A capacidade de cochilar sem deitar permite que economizem energia e fiquem alertas. Essa característica incrível é um poderoso lembrete da genialidade da natureza em se adaptar aos desafios e perigos. Então, da próxima vez que você ver um animal herbívoro, pense em como sua habilidade de descansar em pé
não é apenas uma curiosidade, mas uma parte importante de sua estratégia de sobrevivência. Você sabia sobre o começo difícil de Harry Potter? É difícil acreditar que a amada série de Harry Potter enfrentou enormes desafios antes de se tornar um fenômeno mundial. A autora J.K. Rowling escreveu a mágica história de um jovem bruxo que foi rejeitada 12 vezes por diferentes editoras, até ser finalmente aceita pela Bloomsbury. Muitas dessas editoras perderam o fenômeno que venderia mais de 500 milhões de cópias ao redor do mundo. A experiência de Rowling mostra que até as melhores histórias podem enfrentar obstáculos. Esse caminho de rejeições até a publicação lembra os escritores iniciantes sobre a importância da persistência. Rowling continuou avançando, acreditando em seus personagens e suas aventuras. Hoje, Harry Potter é amado por leitores de todas as idades e moldou a visão de uma geração sobre coragem e amizade. Então, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que toda grande história tem suas dificuldades pelo caminho. E se eu disser que James Cameron já foi sem teto? Esta incrível história conta sobre o inspirador caminho do famoso diretor, criador do icônico filme O Exterminador do Futuro. Em um momento difícil, Cameron corajosamente escreveu o roteiro enquanto vivia nas ruas, mostrando sua determinação e paixão por contar histórias. Surpreendentemente, ele vendeu o roteiro por apenas $1, mas astutamente negociou para se tornar o diretor do filme. Essa decisão foi um ponto de virada, lançando sua carreira na indústria cinematográfica. O Exterminador do Futuro não só se tornou um sucesso de bilheteira, mas também lançou as bases para os futuros sucessos de Cameron, incluindo filmes como Titanic e Avatar. Sua experiência serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a criatividade e a autoconfiança podem levar a conquistas extraordinárias. Então, da próxima vez que você assistir a um de seus filmes, lembre-se da incrível jornada que levou Cameron da pobreza à fama em Hollywood. Prepare-se para se surpreender com cortes dentários extraordinários. Essa condição rara pode fazer com que dentes apareçam em lugares inesperados, como no nariz, nos olhos ou até mesmo no cérebro. Normalmente pensamos que os dentes crescem de forma ordenada em nossa boca, mas o corte extraordinário muda essa ideia. Cientistas ligam esses casos estranhos a teratomas, tumores incomuns que podem conter diferentes tipos de tecidos, incluindo dentes. Esses eventos destacam a natureza surpreendente, às vezes confusa, da biologia humana. Imagine um dente aparecendo onde não deveria, despertando curiosidade e interesse médico. Por mais estranho que pareça, os cortes extraordinários nos lembram de quanto ainda há para descobrir em nosso próprio corpo. Cada caso adiciona uma nova camada ao nosso entendimento sobre desenvolvimento e saúde. Então, por que esses cortes incomuns acontecem? As respostas podem revelar segredos sobre como nossos corpos crescem e funcionam. Transforme sua vista com as cerejeiras em Nova York. Você sabia que existe uma iniciativa única de arborização em Nova York, que permite aos moradores solicitar o plantio de lindas árvores de cerejeira bem na frente de suas casas? Essa iniciativa não só embeleza os bairros, mas também traz um pouco da natureza para a agitada vida urbana. Ao melhorar a paisagem da cidade, essas árvores criam cantinhos tranquilos para relaxar, especialmente na primavera, quando estão cobertas de deslumbrantes flores rosas. Imagine tomar seu café da manhã cercado por delicadas pétalas que dançam ao vento. Essa abordagem torna as áreas verdes mais pessoais, dando à cidade uma sensação de vida e conexão com a natureza. Muitos moradores valorizam a oportunidade de contribuir para seu entorno, o que fortalece o sentimento de comunidade. Então, por que não dar um passo em direção a uma cidade mais verde e tornar seu espaço ainda mais agradável? Vamos revelar a verdade sobre os raios no Lago Vitória. Este incrível lago africano é considerado um dos lugares mais relampejantes do planeta. Por quê? Tudo se deve ao clima único da região. O ar quente e úmido sobe do lago e encontra o ar mais frio e denso das montanhas ao redor. Quando essas duas massas de ar se encontram, cria-se a situação perfeita para tempestades, que ocorrem quase diariamente. Essa atividade elétrica constante não só fascina os moradores locais, mas também atrai cientistas que estudam a eletricidade atmosférica. A cada tempestade, o Lago Vitória se torna um laboratório natural, fornecendo informações sobre como os raios se formam e se comportam.
Compreender esses poderosos fenômenos naturais pode nos ajudar a melhorar as medidas de segurança e prever melhor as condições climáticas severas. Então, da próxima vez que você pensar em lagos bonitos, lembre-se de que o Lago Vitória tem uma surpresa incrível para você. Vamos revelar a verdade sobre o sistema de nomes dos lomba-lomba. Esse animal incrível possui uma estrutura social que se destaca na natureza. Diferente de muitas espécies, os lomba-lomba se comunicam usando nomes, o que lhes permite reconhecer e se conectar uns com os outros, assim como os humanos. Imagine chamar seus amigos por nomes únicos, em vez de apenas emitir sons ou gestos. Essa habilidade notável torna suas interações sociais mais significativas e eficazes. Quando os lomba-lomba se reconhecem pelos nomes, podem transmitir informações importantes, como avisar sobre perigos ou coordenar ações em grupo. Seu sistema demonstra um nível extraordinário de inteligência e destaca a complexidade da comunicação animal. Pesquisadores continuam a estudar as implicações desse sistema de nomes para entender melhor como ele afeta suas conexões sociais e comportamentos. Ao desvendar os segredos da interação dos lomba-lomba, podemos aprender mais sobre o desenvolvimento da comunicação nos animais e o que isso significa para a nossa própria espécie. Não é incrível pensar em quão diversificada pode ser a comunicação na natureza? E se eu disser que as corujas têm pernas escondidas? Apesar de sua aparência robusta e peluda, muitos ficam surpresos ao descobrir que a maior parte das pernas das corujas, na verdade, se esconde sob seus corpos arredondados. Esse design inteligente as ajuda a manter o calor e a parecer fofas, economizando energia. Quando essas criaturas incríveis voam, suas pernas podem se estender, permitindo que vejamos seu comprimento total. No entanto, as corujas geralmente mantêm suas pernas principalmente escondidas quando estão empoleiradas ou descansando. Essa adaptação não serve apenas a um propósito estético, ela as ajuda a serem caçadoras discretas, já que seus corpos camuflados se misturam perfeitamente ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma coruja, lembre-se de que suas impressionantes pernas estão lá, apenas fora de vista, desempenhando um papel importante na sobrevivência e no comportamento da ave. Legal, né? Difícil de acreditar, mas este rio ferve a 199 graus. O rio Chenai Tepixca, no Peru, é um dos rios mais quentes do planeta, atraindo a atenção de cientistas e aventureiros. Devido à intensa atividade geotérmica sob sua superfície, a temperatura da água pode alcançar impressionantes 199 graus Fahrenheit, tornando-o extremamente perigoso para quem pensar em nadar. Esse calor extremo é causado pela atividade vulcânica na região, e o rio flui por selvas remotas, criando uma atmosfera surreal. Embora suas qualidades únicas possam parecer fascinantes, é importante lembrar que o contato com a água pode causar queimaduras graves ou até pior. Os animais nesta área se adaptaram ao calor e alguns organismos prosperam nessas águas ferventes. Portanto, se você algum dia estiver perto do Chenai Tepixca, mantenha distância e admire essa maravilha natural de longe.